Bom, faz 10 anos, pouco mais de 10 anos que eu não vou à igreja. Isso soa estranho para quem não me conhece na intimidade, pois vê que eu estou no meio do ambiente da igreja. E ao longo desse vídeo eu vou explicar o que acontece. Há pouco mais de 10 anos, sou convertido aí ao Senhor há 17 anos, e aí há pouco mais de 10 anos eu comecei a compreender algumas coisas. Eu fui conhecer a teologia reformada, a teologia carismática, fui conhecendo e percebi incoerências no meu modo de viver a igreja. E aí então eu fiz uma escola de missões, conheci uma missionária que vivia com missão em lugar onde é proibido ser cristão, e ela me apresentou esse viver de igreja que eu estava entendendo. Eu achei aquilo incrível, maravilhoso, e a partir de então comecei a buscar viver essa coerência. E ainda estamos buscando isso. A gente entendeu que é o Senhor que faz esse processo, mas a gente pode, à medida que vai compreendendo, adquirindo conhecimento e vivendo mais perto, né, daquilo que o Senhor quer para nós. Aí então nós começamos a conhecer outros irmãos que também viviam desse modo que nós estávamos entendendo de ser igreja, e fomos aprendendo, amadurecendo e percebendo isso que acontece na igreja. Então, o que acontece é que eu não vou, a igreja, ela não é o prédio, não é o templo, e a gente foi buscar viver de forma coerente, como é isso, e é isso que temos buscado, a viver e entender. Nesse processo, a gente foi conhecendo outros tipos de igrejas, tipo de pessoas, de grupos, né? E a gente vai vendo as diversidades acontecendo dentro daquilo que é a igreja. Porque a igreja é o que? A igreja é a família de Deus, é o povo de Deus, são grupos de discípulos em comunhão com o objetivo de fidelidade ao Senhor. E é o próprio Senhor que vai dando o processo de discernimento. Eu percebo que o Senhor tem um processo em cada discípulo, em cada discípula, no seu indivíduo de amadurecimento, e no coletivo como igreja, isso juntando grupos, diversas igrejas, a qual o Senhor vai, porque igreja é isso, né? É o povo, não tem nada a ver com o prédio, com o templo. E então a gente não entra, né, numa bandeira, levantando uma bandeira sobre o local que deve reunir, o nome que deve ter. Nós cremos, temos aprendido e discernido, né, sobre isso, que a igreja é o povo, é família, é um grupo vivendo em fidelidade ao plano, ao propósito de Deus, e ele vai nos conduzindo para esse amadurecimento, para essa plenitude de unidade, de comunhão, de povo fiel ao Senhor. E nós vemos hoje em dia até muitas igrejas falsas por aí, usam do evangelho falso, proclamam mensagem falsa, são igrejas falsas. Isso tende a se atenuar, cada vez mais vai aumentando, né? Essa falsidade. Então, eu estou aqui falando, por que que eu estou aqui? Porque esse é um campo, a internet é um campo onde a gente procura conhecimento, discernimento, perceber questões, e eu sei que existem pessoas que muitas vezes, até mesmo nesse assunto como nós, buscam compreender discernimento, conhecimento nessa área, sobre essa questão de viver igreja, de congregar. E a gente sabe a história da igreja, quando nós estudamos a história da igreja, existe uma parte da história que ela fica meio ofuscada, embaçada. Eu não sei se ela é uma ameaça para alguns ou se ela acaba mostrando algumas coisas aí, como eu disse, incoerentes no viver da igreja, mas existe, né, o que eu chamo de igreja paralela, né, uma igreja paralela, alguns irmãos a gente chama de uma igreja à margem, porque esse modelo onde não se utiliza de locais para reunir, não se utiliza de um nome, né, de uma placa para reunir, mas é a comunhão fiel entre os irmãos, em fidelidade ao plano de Deus para estar continuando no processo ao qual Deus está fazendo no seu povo, na sua igreja. Eu vou fazer mais um vídeo que vai fazer um link com isso. Não sei se vai ser útil para você, mas eu vou fazer. E tem um vídeo, eu vou botar no link da descrição, que também fala um pouquinho do nosso percurso, dentro de todo esse entendimento. Nosso objetivo maior é, se alguém desejar, a gente conseguir cooperar nesse discernimento, na sua fé, na sua vida com a igreja, com o Senhor. Que Deus abençoe.